A Bíblia diz que profeta é aquele que recebe uma inspiração divina para revelar as vontades de Deus aqui na terra. Será que em nossos dias ainda existem profetas? E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. É muito importante iniciar esse vídeo dizendo que não existem revelações novas. Tudo aquilo que Deus precisava revelar, Ele deixou em sua palavra. Você conhece, de Gênesis a Apocalipse é a profecia que Deus nos deixou para que conheçamos a sua vontade. Então não existe nada novo a ser revelado. Mas o que está em questão nesse vídeo é se o ministério profético ele ainda existe. E se existem pessoas profetizando aquilo que Deus já estabeleceu em sua palavra. Olha só, alguns irmãos, alguns pastores e pessoas que você conhece, homens de Deus, mulheres de Deus, pregam a mensagem dizendo que não existem mais profetas. Existem linhas teológicas que defendem que os profetas não existem mais, que era somente para o tempo do Antigo Testamento e também para o início da igreja primitiva. Mas será que isso está escrito na palavra de Deus? Bom, eu quero iniciar com os versículos que estes mesmos homens de Deus relatam confirmar que não existem mais profetas. E o primeiro versículo que eles usam é o versículo que está em Lucas capítulo 16, versículo 16. Acompanhe aí a leitura do texto. Diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aqueles que acreditam que não existe mais o ministério profético usam esse texto com o argumento de que a lei e os profetas acabaram em João Batista, até João Batista, perdão. E desde esse tempo vem sendo pregado o Evangelho de Deus. Aqui eles falam que não existe mais profecias, porque depois de João Batista, as profecias cessaram. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Vamos ler o texto dentro de seu contexto. Lucas 16, vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é revelado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aqui, Jesus está ensinando um princípio importante através de uma parábola. E os fariseus, que eram os religiosos da época, começaram a ridicularizar Jesus por causa deste ensinamento. Os fariseus eram religiosos que se consideravam ortodoxos e por causa dessa ortodoxia eles se achavam orgulhosos porque se denominavam seguidores da lei de Moisés. E sim, a lei de Moisés foi uma lei abençoada, mas a lei de Moisés ela serviu para conduzir até o evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo homem. Então, quando os fariseus começaram a ridicularizar Jesus, porque eles eram orgulhosos por causa da lei de Moisés, Jesus olha para eles e fala: vós sois os que se justificam a vós mesmos diante dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Esta lei de Moisés, que em um momento ela foi uma lei boa, agora ela não vale mais. Agora, a partir de João Batista, é pregado o reino de Deus. E a lei de Moisés era dividida em 3 esferas essenciais.
lei moral, lei cerimonial e lei civil. A lei moral fala sobre o caráter de Deus, como por exemplo os 10 mandamentos. A lei cerimonial fala sobre aquelas cerimônias que eram feitas anualmente, por exemplo, com o sumo sacerdote, a matança de animais para a expiação dos pecados. A lei civil, ela fala sobre estatutos e regras que foram estabelecidas apenas para o povo de Israel naquela época, como regras de convivência, como regras de propriedade. Essa era a lei civil. Então, quando Jesus ele vira para os fariseus e diz: a lei e os profetas vigoraram até João Batista, ele está dizendo: acabou a lei cerimonial e acabou a lei civil. Agora ficaremos só com a lei moral, que é pregada também através do Evangelho de Jesus Cristo. A lei moral, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo resumiram dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que aqueles rituais que eram usados para a expiação do homem, para a salvação do homem, eles não valem mais, porque agora está sendo estabelecida uma nova aliança. Bom, existe outro versículo que aqueles que defendem o final do ministério profético também usam, que é 1 Coríntios 13:8. Acompanhe a leitura comigo. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Neste texto, eles dizem que Jesus é o amor que veio ao mundo, então não existe mais profetas. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Vamos ao contexto da mensagem. Continua a leitura comigo. Eu vou repetir o versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que Jesus veio, ele é o amor em pessoa, sim, mas ele diz que a profecia vai acabar quando aquilo que é perfeito for estabelecido. Olha só, o versículo 10 diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Presta bastante atenção. 1 João capítulo 3, versículo 2. Se você tiver com a sua Bíblia aí, é importante você acompanhar. Olha só o que diz. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, quando 1 Coríntios 13,8 diz que, havendo amor, cessariam as profecias, ele não está dizendo que não seria profetizado mais. Mas quando vier aquilo que é perfeito, que é o quê? O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento da glória de Deus sobre a nossa vida. E chegará um dia que você vai ter um corpo glorificado. E quando chegar aquilo que é perfeito, quando nós formos semelhantes ao Senhor em sua totalidade, com este corpo glorificado, aí sim cessarão as profecias. Então, mais uma vez, 1 Coríntios 13,8 não está anulando o ministério profético, porque as profecias só cessarão quando vier aquilo que é perfeito. Então, o que é perfeito ainda não chegou. Então, seguimos dizendo, ainda existe profecia. Então, se existem profecias,
será que no Novo Testamento existem profetas? Será que agora, na nova aliança, existem os profetas do Senhor? Vamos ver o que a palavra de Deus nos revela. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele mesmo quem? Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí talvez você se pergunte, até quando? O versículo 13 responde, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu quero te perguntar, nós já chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Você há de concordar comigo. Não chegamos, aliás, estamos muito longe. Inclusive, 1 João 3,2 vai dizer que ainda nós chegaremos naquele tempo com o corpo glorificado. Aí sim, nós teremos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, sim, existem profetas. Ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, existem profetas. E alguns vão dizer, não, mas profeta é todo aquele que prega, não necessariamente é alguém inspirado por Deus. Será que é isso mesmo? Mais textos para você acompanhar comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27. Diz assim, naqueles dias desceram alguns dos profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Mais um texto, Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Mais um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e versículo 8, diz assim, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Então nós conseguimos ver aqui o ministério profético em plena atividade na nova aliança. E tem mais. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 6 diz assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Ou seja, dom de profecia. 1 Coríntios 14, olha o que diz o versículo 3. Diz assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém,
que profetizasseis, pois quem profetiza é o superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpreta, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Bom, aqui nesse texto de 1 Coríntios 14 é super importante avaliar algumas questões. Primeiro, aquele que profetiza não é somente aquele que diz assim diz o Senhor e recebe uma revelação miraculosa, não é assim. Aquele que profetiza é aquele que também lê a palavra e profetiza a respeito do que foi revelado na palavra. Então a profecia ela não só se limita à inspiração divina e dizer assim diz o Senhor, porque Deus ele pode revelar algo ao seu coração, segundo a palavra, e Deus também pode fazer você profetizar através daquilo que está escrito. E outra coisa que é muito importante avaliar é que a profecia ela tem um fim proveitoso, como eu li em 1 Coríntios capítulo 12. Como assim fim proveitoso? Você já viu aquelas igrejas em que o irmãozinho se levanta e começa a visualizar uma casa? Eu vejo um cadeado, eu vejo a chave de um carro. O irmãozinho que profetiza adivinhando o número do RG. Queridos, isso não é profecia. Isso é charlatanismo ou adivinhação. E as duas coisas são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, primeira coisa, a profecia ela precisa ter um fim proveitoso. A profecia ela precisa estar linkada com a palavra. E a profecia vem para consolar, edificar e exortar. Tome bastante cuidado com essas pessoas que ficam adivinhando número de RG, número de CPF. Ou aquele irmãozinho que se diz, estou vendo uma casa, estou vendo uma chave de carro. Toda a profecia ela vem para um bem proveitoso e para a edificação do corpo de Cristo. Nem todas as pessoas que dizem assim diz o Senhor, realmente estão dizendo em nome do Senhor. Lembra daquela passagem que Jesus diz que naquele grande dia muitos falarão para ele, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome. E ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a última coisa, não procure profetas. Se você é aquela pessoa que fica rodando igrejas, procurando profecias, existe uma grande chance de o seu coração ficar obstinado de uma tal maneira, ao ponto de o próprio Deus permitir um espírito enganador te enganar. Porque existem pessoas que ficam idolatrando uma resposta antes de adorar o único e verdadeiro Deus. Então nós chegamos à conclusão deste vídeo dizendo, sim, existem profetas. Inclusive eu já tive experiências minhas com profecias. E por que eu não falei isso desde o início? Porque nenhum ensino e nenhum tipo de doutrina pode ser baseada em experiências pessoais. Não acredite também em pessoas que ficam estabelecendo ensinos ou doutrinas em cima de revelações pessoais ou em cima de experiências pessoais. A única regra que precisa existir para a sua vida é a palavra de Deus. E quando Ele quiser falar com você, Ele enviará um profeta até você. Ou de repente Ele já tem enviado o seu pastor, mesmo ele não dizendo assim diz o Senhor, Deus pode estar usando ele para falar com você. Então eu espero que essa mensagem fique no seu coração e se debruce na palavra de Deus. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as referências que eu usei para que você não fique somente naquilo que eu falei. Estude a palavra de Deus para que Deus se revele mais a você. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com mais alguém para que a palavra de Deus continue a ser espalhada durante este tempo. Obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana.